A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Existe um versículo na palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 1, versículo 26, que fala assim: Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. O que significa quando a palavra de Deus fala que Deus os abandonou às paixões infames? Está querendo dizer, infames aqui significa vergonhosas, escandalosas. Deus está querendo dizer que, como o homem escolheu obstinadamente o caminho das trevas, o caminho da carnalidade, Deus vai permitir que ele escolha os resultados disso. Deus não vai impedir. Porque Deus, o máximo que ele faz é aconselhar o ser humano, procurando encaminhá-lo ao caminho da luz. Mas Deus, de maneira alguma, impõe o evangelho, impõe a sua verdade no coração ou na mente de quem quer que seja. Até porque o evangelho ele não é impositivo. Ele é convidativo, ele convida o ser humano ao caminho da luz. Então, como o homem hoje, obstinadamente, com o coração endurecido, escolheu o caminho das trevas, ele vai caminhar pelo caminho das trevas e nós não devemos nos admirar disso. O que não pode depois é o homem reclamar das consequências de tal escolha, que serão consequências escabrosas, tenebrosas, consequências muito dolorosas, com grande cota de sofrimento para aquele que escolheu tal caminho. E é exatamente esse caminho de trevas que a sociedade de hoje tem escolhido. E pior, não somente escolhido de uma forma particular, pessoal, mas querem espalhar tal escolha também na mente de pessoas fracas, na mente de crianças, na mente de jovens, de adultos, procurando fazer com que nós venhamos engolir, de modo que venha passar goela abaixo, garganta abaixo, aquilo que tais pessoas têm procurado propagar por aí. E entra aquilo que a sociedade, entre muitas outras aberrações que a sociedade tem propagado por aí, uma delas é a ideologia de gênero. Você sabe o que é ideologia de gênero? Eu vou resumir em poucas palavras, aliás, nas próprias palavras do padre, que é o objetivo deste vídeo aqui, pelo qual fiz esse vídeo aqui, que é o padre Christian Shankar. Um grande homem de Deus, um sacerdote católico que tem enfrentado a fúria de uma sociedade corrompida que tem se levantado contra ele ferozmente na internet, nas redes sociais, atacando-o moralmente, difundindo todo tipo de palavras, de impropérios contra a vida dele. Tudo porque ele tem defendido aquilo que eu também defendo, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, mas como eu falei, entre várias coisas que a sociedade tem propagado por aí, que querem enfiar em nossa cabeça a força, principalmente na cabeça dos jovens, uma delas é a ideologia de gênero. Em poucas palavras, quer dizer o seguinte: você não nasceu homem ou mulher. Você nasceu uma pessoa. A sua sexualidade, aquilo que o seu órgão sexual, seja ele masculino ou feminino, não quer dizer nada. O que a ciência diz também não quer dizer nada. O que Deus diz, muito menos ainda. O que importa é como a pessoa vai se autodefinir amanhã. Se como homem, se como mulher ou como se qualquer outra coisa. Talvez até como um animal, como hoje também tem surgido muito aí. Pessoas se identificando como um esquilo, como uma cobra, como um porco, como isso, como aquilo. Basta você abrir a internet aí, você vai ver que hoje esse tipo de coisa está aumentando cada vez mais, mostrando quão doente está a mentalidade, o psicológico, o espírito, a alma das pessoas. Muito bem, ideologia de gênero então é isso. Você não existe homem ou mulher. O que Deus fala em Gênesis ali, que Deus criou o homem e a mulher, é totalmente ignorado e ridicularizado pela sociedade. Não, a Bíblia fala que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher, mas isso é mentira. Eu é que defino se eu sou um homem, se eu sou mulher. A ciência fala que se eu tenho um órgão sexual masculino, eu sou um homem. Mentira, eu que defino. Se eu falar que eu sou uma mulher, eu sou uma mulher. Eu nasci com um órgão sexual feminino. Então, mas isso é uma mentira. A ciência fala que eu sou uma mulher. Mentira, eu que defino. Se eu quiser acreditar que eu sou um homem, se eu me identificar como homem, eu sou um homem. Isso é que é ideologia de gênero. Se eu me identificar como um porco, se eu me identificar como um rato, se eu me identificar como uma cabra, eu sou exatamente aquilo com que eu me identifiquei e todo mundo tem que aceitar. Como eu falei para vocês aqui, a pessoa quer se identificar com esse tipo de coisa, problema dela. Agora, o que ela não tem direito é querer implantar isso na cabeça dos filhos, na cabeça dos filhos dos outros. O que essas pessoas não têm o direito é querer enfiar a goela abaixo, no meio das famílias,
que acreditam na Bíblia Sagrada, que acreditam na palavra de Deus, que são cristãs. Isso é que elas não têm direito. E quando nós pregamos a palavra de Deus, nós somos chamados de homofóbicos, somos taxados de homofóbicos. Inclusive eu sou taxado de homofóbico constantemente pela minha família. Minha família acredita que eu sou homofóbico. Problema da minha família. Eu seria homofóbico se eu maltratasse os homossexuais. Quem me conhece sabe muito bem que quando eu pastoreava uma igreja em Campo Grande, hoje não estou pastoreando lá porque não estou morando mais lá, estou morando em outro estado, todo mundo sabe que nós recebemos muito bem, eu e a minha esposa recebemos muito bem um casal de mulheres. Recebemos casais de homens também, homossexuais, todos homossexuais. Foram muito bem recebidos pela nossa igreja, foram muito bem acolhidos e eu não permiti que membro algum do meu rebanho viesse destratá-los, viesse discriminá-los. Inclusive, todo mundo que me conhece sabe que eu até criei atrito, levantei atrito, tive atrito com um casal de pastores que pertenciam à nossa igreja, por eles não concordarem, pelo fato de eu dar oportunidades para eles falarem no microfone diante da igreja, por eu tratá-los bem, por eu recebê-los em casa, por almoçarem conosco. Porque foi isso que Jesus nos ensinou, tratar todos com respeito, com amor. Discordar é uma coisa, você persegui-los, destratá-los é outra coisa completamente diferente. Então não estou nem aí para o que a minha família fala com relação a isso, se sou homofóbico ou não, eles me consideram homofóbicos, não estou nem aí se a sociedade, você mesmo que está me assistindo, me considera homofóbico ou não, eu sou cristão. Eu tenho as minhas opiniões. Agora, o que eu acho engraçado e irônico no mundo é que as pessoas que defendem ideologia de gênero e tantas outras coisas querem impor na sociedade. Mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, aí estamos sendo intolerantes, aí estamos sendo homofóbicos. Ora, eles querem impor, eles querem pregar suas ideologias, mas quando nós queremos pregar a Bíblia Sagrada, aí não pode. Aí não pode, estamos proibidos de pregar a Bíblia Sagrada. Isso é uma afronta, uma ofensa ao estilo de vida que eu estou vivendo. Pois é contraditório, né? Então, ideologia de gênero é isso. E é exatamente o que estão tentando fazer com a cabeça dos jovens. Esse padre, Christian Shankar, ele estava contando um fato e foi isso que me motivou a fazer esse vídeo aqui, que me chamou a atenção. Ele estava falando a respeito do que aconteceu com um casal, cujo filho estava falando no celular com a sua melhor amiga. E era noite, o casal estava em seu quarto, a porta estava aberta, não estavam dormindo ainda e começaram a escutar a conversa do seu filho no quarto com a sua melhor amiga. A sua melhor amiga, a melhor amiga do filho daquele casal, estava convidando o menino para ter um relacionamento com ela, sendo que ela já tinha, ou aliás, já tem um namorado. O menino ficou assustado com aquilo, com aquelas ideias diferentes, e falou assim, olha, vou pensar sobre o assunto, não sei, talvez com medo, né? Falou, poxa, essa menina está querendo que eu traia, na verdade, o namorado dela. Talvez tenha sido isso que passou pela cabeça do menino. Mas o namorado dela estava do lado dela escutando a conversa. Ele pega o celular dela e fala, olha, fulano, pode vir, fica tranquilo. Vai ser um relacionamento a 3. Eu estou do lado dela escutando a conversa. Pode vir, fica tranquilo. Olha o absurdo. O que aquela menina e o seu namorado estavam querendo exercer ali? Estavam querendo exercer exatamente aquilo que foi ensinado em sua escola, uma escola particular, que deveria, como disse o padre Christian, deveria estar ensinando matérias de formação profissional, como inglês, português, matemática, biologia, física, química, etc. Não, estavam mexendo na cabeça dos nossos filhos, na cabeça dos filhos de muitas famílias cristãs. Estavam procurando implantar nessa escola particular a ideologia de gênero. Chamaram uma psicóloga, já deixo claro, abro um parêntese aqui, dizendo que não são todos os psicólogos que fazem isso, não são todos os profissionais da educação, tais como os professores que fazem isso, já vou deixar claro para não falarem, está generalizando, porque falaram a mesma coisa do padre Christian, que ele estava generalizando, ele teve até que se retratar num vídeo que eu assisti também, que é ridículo o que esse povo está falando dele. Então, não são todos os profissionais da psicologia e nem da educação. Não estou me referindo, mas há alguns sim, que querem deturpar
Há alguns psicólogos, sim, como também principalmente na universidade, muitas universidades federais que têm procurado deturpar, sim, quem é cristão, deturpar a cabeça dos jovens ali, pregando esses tipos de ideologia. Então chamaram essa psicóloga, essa escola particular chamou essa psicóloga na cidade de Divinópolis, chamada Divinópolis, não conheço a cidade. Uma escola particular chamou essa psicóloga que começou a pregar a respeito do poliamor. Você sabe o que é poliamor? É exatamente isso que eu acabei de falar. É o relacionamento entre 2, 3 ou mais até. Porque o que importa é o amor. E você sabe o que essa psicóloga falou? Ela pregou contra a monogamia. Ou seja, se você é homem, é ridículo você ter somente uma parceira, uma cônjuge. Se você é mulher, é ridículo ter apenas um homem. Pode ter vários, porque esse negócio de monogamia, isso é coisa da vovó, é coisa da época dos nossos avós. Ou seja, ela considerou ultrapassado, antiquado, tais ideias que Deus estabeleceu na Bíblia Sagrada. Deus estabeleceu na Bíblia Sagrada. Deus estabeleceu na sua palavra. Jesus chamou de adultério. Se nós tão somente olharmos cobiçando uma mulher, sendo nós casados, isso é adultério. Então, eu pergunto para vocês, onde vocês acham que vai levar futuramente a sociedade que hoje está aprovando o poliamor? Para onde você acha que isso vai terminar? Fica essa pergunta para você. Então, exatamente pelo fato do padre Christian Shankar estar combatendo esse tipo de coisa, combatendo esse tipo de coisa, é que ele está sendo atacado, está sendo lacrado, como falam aí nas redes sociais, está sendo cancelado nas redes sociais. Que se dane as redes sociais, que se dane as pessoas sendo lacradas ou não, perdoe o meu linguajar aqui, mas que se dane mesmo. Nós não podemos, como dizia Martinho Lutero, negociar a nossa consciência com relação a Deus, com relação à palavra dele. Não vamos negociar. E que se levantem mais vozes como o padre Christian para combater esse tipo de coisa. A maior parte do Brasil é cristã, divididos entre católicos e evangélicos. Quem dera a cristandade fosse unida. Seríamos imbatíveis, não deixaríamos essas aberrações ganharem território em nossa nação brasileira. Não deixaria, mas infelizmente tem até evangélicos que aprovam esse tipo de coisa, para vergonha deles, E também, nas próprias palavras do padre Christian Shankar, tem muitos pregadores aí que querem, né, ao invés de pregarem o evangelho, querem ser simpáticos por aí, né? Porque daí conquistam muito mais. Temos que pregar mensagens de consolação? Temos. Temos que pregar a mensagem da misericórdia e do amor de Deus? Temos. Mas temos que também pregar a palavra de Deus que chacoalha a consciência do pecador. Não temos o direito de destratarmos ninguém. Nós, como cristãos, não temos o direito de ofendermos ninguém. Não temos o direito de desprezarmos ou perseguirmos ninguém. Mas temos o dever de pregarmos e defendermos aquilo que acreditamos, segundo o que foi nos ensinado na palavra de Deus. Isso sim, esse sim é o nosso dever. Temos dever de fazer isso. Porque um dia Deus cobrará de cada um de nós. Você teve a luz do entendimento e não divulgou tal luz. Então, quero deixar aqui os meus parabéns para o senhor padre Christian Shankar. Meus parabéns. E como naquela homenagem, naquelas palavras de apoio de uma irmã católica lá que falou que assim que são 1 milhão de pessoas que estão do seu lado, padre. Pode considerar aí humildemente 1.000.001, porque eu faço parte também de apoio a vossa pessoa. Pode ter certeza disso. Se o Senhor está a favor da Bíblia Sagrada, a favor da verdade de Cristo, então eu estou a teu favor também. Pode contar com o meu apoio também. E que Jesus te fortaleça, que Jesus te proteja, que Jesus te guarde. Guarde o teu espírito, o teu coração desses ataques que o Senhor tem sofrido. Que Jesus abençoe a todos nós.